Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja em cada coração, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pés. Que bom que você veio à casa de Deus nessa manhã. Não há lugar melhor para estar do que a casa do Senhor, amém? A palavra de Deus diz que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção. Palmas. Quão maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é meu lar. Aleluia! Diga, quão maravilhoso! Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é meu lar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, se este aplauso foi para ele ou para a banda, já foi pequenininho, porque eles cantaram bem, ministraram bem. Mas se esse aplauso foi para o Senhor Jesus, aí não pode, né? Vamos aplaudir o Senhor Jesus como Ele merece ser aplaudido, expressar a Ele nosso louvor através das palmas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com essa mesma firmeza que você aplaudiu o Senhor Jesus, abrace o irmão mais novo de Jesus que está do seu lado aí, ó. Aí, tá vendo? Jesus é o nosso irmão mais velho e todos nós estamos querendo ser parecidos com Ele. Deus quer fazer filhos à imagem e semelhança de Jesus. Ele está trabalhando nisso na nossa vida. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha essa comunhão do povo de Deus. Aí.
Graças a Deus. Vamos orar agora. Feche seus olhos, busque ao Senhor. Deus é um Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que ama tanto você. E agora Ele quer o seu coração. Ele quer se relacionar com você nessa adoração comunitária. O Senhor quer fazer isso com você. Então ore, busque a Deus. Abra o teu coração, abra a tua vida, abra a tua mente. Pai querido, nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Tudo começa no Senhor e tudo termina no Senhor, ó Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Deus, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão amado, o Senhor é tão amável. Deus, 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 louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Recebe a glória, recebe a majestade, recebe o louvor, recebe as riquezas, recebe a adoração, recebe gratidão. O Senhor é digno, 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 ó Deus. Espírito Santo de Deus, enche a cada um de nós. Espírito de Jesus, vem e toma a nossa vida para nós sermos a imagem e semelhança de Jesus, e aquelas pessoas que estiverem ao nosso redor sejam influenciados pela vida de Jesus em nós. Ó Pai, nós agradecemos por estarmos nesse momento aqui, por termos essa liberdade de oferecermos este culto em comunidade, ó Pai. Nós agradecemos e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, vamos ver nosso VT informativo. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, sempre graças a Deus. Tinha um pastor que, quando perguntava lá em São Paulo, né, muito tempo atrás, e a gente chegava, e aí, pastor, tudo bem? Ele falava assim, melhor do que mereço. Aí tem gente que fala, não, que isso, você é uma pessoa boa. Não, nós merecíamos o inferno. Todo mundo nasce e caminha em direção ao inferno. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente consegue mudar essa rota. Então sempre estamos melhores do que merecemos, né? Deus é muito gracioso conosco. Hoje as crianças estão aprendendo um assunto que é muito bom, e é bom que aprendam muito cedo, que é louvar a Deus. Quando chove, quando faz sol, quando está com neblina, nós temos que louvar o Senhor em todo o tempo. Isso não é natural no ser humano. Nós costumamos reagir conforme as situações. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo ruim? Está tudo ruim. Né? E eu falo assim por mim mesma, né? Todos nós estamos vivendo situações que são agradáveis e outras que são conflitantes. Às vezes no mesmo dia acontece isso, né? E eu percebi, eu estava estudando sobre essa lição e eu falei, meu Deus, eu estou vivendo isso. Por quê? Quando eu estou precisando de alguma coisa, como é que a minha oração é dirigida? Senhor, eu preciso disso, o Senhor está vendo, sabe, essa situação, eu preciso da Tua ajuda, que o Senhor me dê uma solução, que o Senhor me indique o que eu devo fazer. E aí, a minha oração, ela é direcionada assim. E quando eu estava estudando essa lição, eu falei, meu Deus do céu, não posso ser assim, eu tenho que louvar o nome do Senhor por essa situação difícil. A gente não faz isso, a gente fala, Senhor, resolve essa situação. A gente esquece que a situação difícil é mais uma oportunidade de louvar a Deus. Esse é um desafio, não é natural no ser humano. Nós, normalmente, reagimos às situações. Então, o desafio de hoje, que nós aprendemos com o profeta Isaías, é que nós devemos louvar a Deus em todas as situações. E isso é uma característica de filho de Deus.
O Filho de Deus, ele não precisa olhar as situações, aqui está bom, eu louvo a Deus, aqui não está, eu não vou louvar, vou esperar resolver para depois louvar. Não, é apesar de. Eu lembro que na época que eu estava com muitas dores, muitas crises, e aí as pessoas falavam, não, você vai ser curada, e aí você vai glorificar a Deus e tal. E eu não era curada. Eu falei, Deus, eu não sei mais o que eu posso fazer. As pessoas ficam esperando que eu seja curada, eu me sinto na obrigação de ser curada, e eu não consigo, não está em mim. Como é que eu faço isso? É uma coisa que está além de mim. E aí Deus falou assim comigo, falou uma frase que eu nunca vou esquecer. O Espírito Santo falou dentro de mim, muitos glorificam a Deus porque foram curados. Outros glorificam a Deus, apesar de não serem curados. Aí eu falei, é isso aí, Deus. Eu não posso esperar ser curada para te glorificar. Vou te glorificar agora mesmo. É um desafio. Todos nós somos expostos a situações assim, não é? E nós precisamos louvar a Deus, mesmo nessas situações. Esse é um desafio. Louvar a Deus pela situação difícil. Com certeza você será melhor. Veja dessa forma, Deus está me testando, eu vou vencer, então eu te glorifico a Deus, porque eu vou fazer um negócio que não está em mim, mas eu vou vencer, né? E o profeta Isaías, ele está incentivando o povo a fazer isso, a louvar a Deus em todas as situações, porque eles estavam vivendo tempos difíceis. O rei de Judá, ele foi procurar a ajuda do povo da Síria. O povo da Síria, vocês se lembram? A capital era Nínive, aquela que Jonas não queria evangelizar, porque eles eram tão maus ao povo de Israel, que Jonas preferia que eles morressem no juízo, e não fossem alvo da ajuda de Deus. Muito bem, quando acontece isso, o rei vai procurar a ajuda do rei da Síria agora, ao invés de procurar a ajuda de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Na hora da dificuldade, a gente vai e procura ajuda que não é de Deus. Procura ajuda em pessoas, procura ajuda às vezes no banco, não é? Procura ajudas diversas para poderem resolver sua situação, e não busca em Deus. E o rei fez isso. Ele procurou em outras religiões. Tem gente que fica doente, não sara, aí vai numa religião, vai em outra. Foi isso que ele fez. Ele ofereceu o próprio filho para o sacrifício. Olha como que ele estava angustiado. Ele estava no último da angústia, para oferecer um filho em sacrifício. Então, nós somos muitas vezes testados. A situação, às vezes, nos leva, assim, ao limite de suportar. E aí, o que você vai fazer? Vamos glorificar a Deus em todas as situações. Vamos ficar em pé? O povo de Israel é gente. Gente é gente. Pode ser de Israel, pode ser da Coreia. Todo ser humano age da mesma forma. Ao contrário do que a gente aprende na universidade, né? Que o homem andava de 4 pés, depois de 2, aí ele vivia comendo carne, sei lá, assim. Ao invés deles explicarem isso, nós vemos na palavra de Deus que o ser humano é o mesmo desde lá do Éden, reage da mesma forma. Vamos ler o versículo primeiro e depois nós vamos orar. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois Ele fez coisas maravilhosas. Isaías 12, 5. Pai querido, eu sei que a partir de mim, Pai, eu preciso ter o meu olhar, assim, desenvolvido, com atenção, ó Deus, para as coisas que o Senhor faz de bom. Me concentrar nelas e louvar o Teu nome por elas. Eu preciso, ó Deus, nas situações difíceis, glorificar o Teu nome, porque eu sei que nas situações difíceis eu estarei sendo testada, a minha fé vai estar sendo testada, a minha capacidade de suportar, a minha resiliência está sendo testada. Ó Deus, e eu quero ser aprovada nas provas que o Senhor colocar. Ó Deus, eu sei que os meus irmãos também querem isso. Nós estamos aqui, ó Pai, eu estou orando em nome deles, colocando esse sentimento. Eu sei que todos aqui querem isso também, Senhor. Mas isso não está em nós.
Nós não temos condição de reagir dessa forma. Mas o Teu Espírito Santo dando força, aí sim, nós temos condição de vencer. Por isso pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração, na nossa mente, nos lembrando, dia após dia, situação após situação, que nós devemos louvar o Senhor nas dificuldades e também nas bênçãos, ó Pai. Elas não podem ser diferentes, elas não podem ser polares, elas precisam ser a mesma situação, o mesmo motivo e o mesmo coração para louvar. É um desafio e nós queremos vencer, ó Pai. Abençoa-nos, abençoa os nossos facilitadores para serem assim, pensarem, agirem assim, e aí poderem ensinar com autoridade para as nossas crianças. Que os pais também, ó Deus, sejam autoridade nessa área, para ensinarem os seus filhos, ó Deus, para que sejam vitoriosos desde agora, porque as crianças também passam por situações difíceis, de conflito, elas com elas mesmas, com os irmãos, com os pais, na escola, e nós queremos que eles sejam também vitoriosos. Abençoa-nos, ó Pai, precisamos do Senhor, te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos receber então as crianças, adolescentes, pré-adolescentes, depois crianças. São pré-adolescentes e crianças que amam a Jesus e conhecem o Mestre desde pequenas. Glória a Deus. A igreja pode se assentar enquanto esses nossos amados estão indo ali receber do Senhor aquilo que Deus tem para eles do jeito deles. Louvado seja o nome do Senhor também por essa equipe maravilhosa aí. Graças a Deus. Estamos prontos agora para saber, porque o VT é algo muito importante, que a gente fica sabendo de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, está tudo certo, não é, produção? Então vamos ver nosso VT informativo agora. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista, está no ar o nosso VT informativo. No último dia de 2014, tivemos aqui na nossa igreja o culto da virada, com música, dança e a palavra de Deus trazida pelo pastor Gilson, orientando-nos sobre 2015, o ano do discipulado rumo à maturidade. Confira aí. Me ama e me pede. O ano de 2015 para nós, aqui nessa igreja, será o ano do discipulado. Nós queremos maturidade. Nós queremos olhar para Cristo e nos lembrar que Deus tem um desejo: ter muitos filhos como Jesus. Fui convocado a cuidar do meu irmão. Pai, coloca no nosso coração um coração ensinável, um coração disposto a discipular e a ser discipulado também. Queremos viver na cruz, queremos ser semelhante a Cristo, não apenas no comportamento, mas na renúncia do nosso eu, do nosso ego. Leva-nos para a cruz. Todos reconhecerão, discípulo seu eu serei, espalhando seu amor. Que cada lar seja uma igreja, Senhor, que haja profecia em todo lugar. Oh Deus, que nós tenhamos muita transformação nessa cidade pela obediência à Tua palavra. Como disse o texto, Senhor, que nós sejamos crescentes no amor verdadeiro, no amor prático.
Este convite é para você que está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser. Convidamos você a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte da nossa história. Por favor, passe no balcão ali no hall de entrada da igreja e fale com a nossa equipe de integração. Deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Mas se preferir, pode ligar depois no nosso telefone. Estamos esperando você. Estamos felizes com o crescimento de nossas crianças com relação aos princípios da Palavra de Deus. Iniciaremos uma série de ensinos que dessa vez estudará o tema Mensagens e Mistérios, baseados nos livros de Isaías e de Daniel, que decifrou mistérios. As crianças entenderão que Deus tem planos e sonhos maravilhosos e o nosso desafio é descobrir o que Deus quer de nós para que seus sonhos se concretizem em nossas vidas. Não deixe seu filho de fora. Continue investindo. Isso faz toda a diferença. Adquira o material no segundo andar. Adquira para o seu filho de 0 a 2 anos a Bíblia do Bebê, com textos curtos e histórias bíblicas usando fotografias de crianças. Isso aumenta o ponto de contato entre a criança e o seu bebê. Para quem é pré-adolescente, indicamos o livro de devocionais Tesouros Escondidos, que tem formato e apresentação elaborados para essa idade e vai organizar o TSD, o tempo a sós com Deus, que tanto incentivamos. Para homens e mulheres, temos o Nosso Andar Diário, com uma apresentação didática que desenvolve o olhar de quem utiliza, descobrindo as verdades bíblicas e a aplicação na vida pessoal. Existe um espaço para colocar os pedidos de oração e também as suas respostas. Ele é bom para qualquer pessoa e ideal para quem é discipulador e seus discípulos, e também líderes de célula. Quem faz tempo a sós com Deus tem sempre o que dizer. Férias, que tal aproveitar seu tempo para aprender um pouco de música? Entre os dias 20 e 31 deste mês, o Centro de Ensino Musical disponibilizará cursos intensivos de violão básico com repertório fácil para célula. Teclado iniciante e teoria musical serão ministrados no período noturno, durante a semana e também no sábado. Porém, se você não pode fazer cursos de férias, mas mesmo assim quer estudar música e nunca teve oportunidade, chegou a hora. Aprenda a tocar um instrumento que tanto sonhou. Planeje seu semestre, pois as aulas individuais e em grupo retornam dia 2 de fevereiro. Pegue seu panfleto no balcão, ali no hall de entrada. Confira os horários e valores e conheça nossos cursos hoje mesmo. Faça a sua matrícula na Secretaria do SEM, no 3º andar, de terça a sexta-feira, de 1 da tarde até às 6, sábado, das 8 ao meio-dia. Informações pelo telefone 3041 4408. Termina aqui o nosso VT informativo. Se ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O nosso telefone é o 3041 4444. Para rever estas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Tenha uma ótima semana! Deus é muito bom, é maravilhoso, né, amados irmãos? Olha só, Deus tem nos preparado para conquistas ainda maiores, não é? É sempre um tempo de conquista na nossa vida. E esse ano é o ano do discipulado. E nós precisamos ter líderes fortes na igreja, discipuladores fortes, discípulos fortes. E o Tadel é um culto maravilhoso. É um culto que realmente Deus tem falado conosco, tem alinhado nossa visão e nos tem dado força e instrumentos, ferramentas para que nós possamos então estarmos cumprindo a missão que Ele nos tem dado aqui, enquanto vivemos. E por isso, terça-feira, 7h30, tem esse culto maravilhoso. Você que é líder em treinamento, faz parte da liderança já da sua célula, você que é supervisor, coordenador,
todos nós estaremos juntos aqui na próxima terça-feira. Tem sido muita bênção, mas muita bênção mesmo, então você definitivamente não pode perder. Nesse momento nós queremos conhecer aquelas pessoas que são nossas convidadas. Então, se você não é membro da igreja, nós queremos convidar você a ficar em pé nesse momento, para que nós possamos cumprimentar você. Onde estão aqueles que não são membros da igreja? Vejam só, já estarão sendo cumprimentados em nome de Jesus. Veja que bênção. Você é muito bem-vindo aqui. Isso, está perguntando o nome, estou vendo daqui. Essa igreja é uma igreja que ama, é uma igreja muito amável. Está faltando só algumas pessoas para cumprimentar o irmão ali atrás, ó. O irmão ali atrás está precisando de alguém para... Aí, agora já chegou gente, é que às vezes ali também o irmão está em pé, aí ainda está faltando aí alguém. Mas essa igreja é uma igreja que ama, já tem gente chegando junto, perguntando. Deus é maravilhoso. Seja muito bem-vindo aqui. Você é bem-vindo em todo o tempo. Glória a Deus pela sua vida, e nós desejamos uma bênção muito grande sobre você nesse momento. Essa é a hora de nós trazermos nossos dízimos e nossas ofertas. Você que é nosso convidado pode ficar à vontade, não precisa contribuir, a menos que queira muito, mas este é o momento para nós. Nós temos um privilégio de contribuir, é um privilégio, amados irmãos. Nós vamos fazer isso apenas para fazer uma troca. Ó, Deus, vou te dar, e o Senhor me dá umas 100 vezes mais e tal. Isso daí é algo que acontece, com certeza. Deus é maravilhoso na nossa vida, Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus sustentador, e você tem recebido tudo que você tem de Deus. Essa agora é uma hora de gratidão, e também aquela hora que você diz, puxa, como é importante, eu vou investir, eu sei que isso que eu vou dar, não dá para sustentar a obra, porque quem sustenta a obra de Deus, não são os dízimos e nossas ofertas. Quem sustenta a obra de Deus é o próprio Deus. E Ele multiplica tudo que você traz aqui, para que nós possamos realmente estarmos assim, cooperando e vendo o que Deus faz, multiplicando os recursos. Então nessa hora venha, traga com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra,
Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Declare, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Pertenço, somos teus, Senhor, aleluia. E te pertenço, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, o amor do Senhor por nós, meu amado, é maior do que tudo, é maior que todas as coisas. E o amor dele nunca muda, o amor dele é o mesmo, para sempre. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor com essa canção. Vamos. Me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia! Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus, o amor do Senhor não falha, Ele nunca muda. Glória a Deus, aleluia. E por isso nós declaramos nessa manhã: Senhor, nós seremos para sempre teus, para sempre teu, ó Deus, porque nós te amamos, porque nós queremos viver em comunhão com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Declare: meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu.
meu libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levando minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Declare mais uma vez, meu Salvador, meu Salvador, serei para sempre teu. Libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador. Adore a Ele de todo o teu coração. Tu és nosso libertador, ó Pai. Meu libertador. Aleluia. Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor. Meu Salvador. Toma nossas vidas, Pai, seremos para sempre teus. Meu libertador. Glória a Deus, recebe a adoração da tua igreja, Pai. Recebe o louvor do teu povo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda mesmo em pé, amados, vamos orar ao Senhor, nesse mesmo espírito.
Ó Paizinho, obrigado pela tua presença, doce presença no nosso meio. O Senhor é o libertador. O Senhor tira a gente das cadeias, das prisões. O Senhor abre a nossa visão. O Senhor nos faz andar por caminho sobremodo excelente. O Senhor coloca nos nossos lábios uma canção que abala o inferno, que abala o coração oprimido, desejoso pela presença doce, marcante, indelével do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã, é o que a gente mais deseja, é estar na Tua presença. É a gente dizer, o Senhor Deus vivo, é Senhor da nossa vida, é dono da nossa vida, das nossas vontades e desejos. Nós te pedimos, Senhor, nos liberta a cada dia, não somente do mundo, mas de nós mesmos. Nos liberta, ó Deus, de andar longe da Tua presença. Nos liberta, ó Deus, de escolher o caminho errado. Espírito Santo de Deus, a gente quer Te amar de todo o coração, a cada dia na mesma intensidade. A gente quer Te adorar, onde vai além das palavras, as ações, o comportamento, o caráter. Deus, nos prostramos diante do Senhor, porque só o Senhor tem palavra de vida e não de morte. O Senhor tem palavra de transformação e não de mesmice. O Senhor tem palavra que modifica a nossa tristeza em alegria. É por isso que nós Te adoramos. Te adoramos porque não pertencemos mais do inferno, pertencemos ao reino celestial. Não pertencemos mais às correntes do pecado que nos aprisionam, mas somos livres em Cristo Jesus, porque o sangue do Cordeiro, que é digno de todo louvor, toda honra, já nos lavou e nos purificou. Ó Paizinho querido, que a nossa alma a cada dia deseje ser cheio, transbordante da Tua presença. Como a gente precisa, ó Deus, dessa adoração, a despeito das circunstâncias, que a gente adore o Teu nome, que as pessoas possam ver que na tempestade ou na bonança, o nosso coração está firmado no Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e perceber, o nosso coração quer Te adorar, o nosso coração está voltado para o Senhor. Ó Deus, nos livra de sermos apegados por completo às coisas desse mundo, mas a gente está totalmente firmes aos pés do Senhor Jesus. O melhor lugar para a gente estar é aos pés de Jesus, porque quando nós somos aos pés de Jesus, é que quando a gente começa a caminhar em vitória. Pai, nos dá vitória nesta semana, neste mês, neste ano, em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Nós queremos experimentar o que nós cantamos, nós queremos experimentar o que nós lemos na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos enche da Tua presença. Essa é a nossa oração de gratidão. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar, querido. Que delícia, louvado seja Deus pelo privilégio, por essa banda abençoada que nos faz estar na presença de Deus, não é verdade? Nos leva a estar diante do Altíssimo e dizer, Senhor, eu não quero sair daqui, eu quero estar na Tua doce presença. Amém? Tem um versículo lá em Romanos que diz assim, se o Senhor Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, se o Senhor é por nós, por que nós perdemos as batalhas da vida? Então, está lá em Deuteronômio capítulo 20, versos de 1 a 4, e eu gostaria que a igreja inteira pudesse ler o texto, que vai aparecer na tela, mas ler o texto já pensando nessa imagem. Às vezes um soldado ferido, um soldado caído, alguém machucado na família, um amigo, e ali aquela imagem sugere o quê? De você ir no resgatar, de você atuar na vida de alguém, de ser bênção na vida de alguém, porque provavelmente, acertadamente, alguém tem sido bênção na sua vida. Então vamos ler esse texto que fala sobre as batalhas da vida. Vamos lá? Moisés disse ao povo,
Amém. Queridos, quando a gente vai lendo, né, se o Senhor está conosco, por que nós perdemos as batalhas da vida? É interessante, e eu estava pregando no domingo passado, no culto das 5 e das 7, esse texto, essa reflexão. E a gente começa a pensar, se Deus é por nós, por que nós perdemos tantas batalhas na vida? Se Deus está conosco, por que nós sofremos? E se é verdade que Deus é o Todo-Poderoso, por que muitas vezes nós lutamos com as nossas fraquezas e não conseguimos o que nós planejamos? Por que nós perdemos as batalhas da vida? E é interessante que todas essas perguntas, elas podem se transformar em afirmação quando a gente começa a entender quais são os princípios que dirigem, que governam, que regem as batalhas da vida, minha e sua. Quando a gente começa a ter essa perspectiva das leis, dos princípios que regem as batalhas espirituais, a gente vai perceber que são as mesmas regras, leis, batalhas que o povo de Israel estava passando quando eles saíram do Egito, no Êxodo, rumo à terra prometida, que era o período da conquista que Deus estava dando ao povo de Israel. É interessante, queridos, que Deus deu essas leis para que quando a gente pudesse aplicá-las, colocá-lo na nossa vida, a gente pudesse desfrutar de vitória e de alegria. Todas as leis de Deus é para nos proteger, nos guardar e para que a gente possa desfrutar de tudo que Ele tem de bom e de melhor. Mas também quando a gente ignora, quando a gente deixa de lado as leis, os princípios de Deus, a gente vai colher derrotas e tristezas. Vou dar um exemplo que é muito simples para todos nós. Sinal de trânsito, semáforo, verde você vai para frente, vermelho você para e o amarelo você faz o quê? Alguns aceleram, mas a orientação é para você diminuir. Eu mesmo, alguns meses atrás, em 2014, eu lembro que eu estava na 13 de maio indo para casa, antes do Bigolino, aquele semáforo antes, e o semáforo ficou amarelo, a minha tendência era acelerar, e aí eu falei, não, deixa eu parar. O carro que estava ao meu lado, ele continuou, o sinal fechou, o outro que veio, parecia a cena de Hollywood, queridos, os dois carros colidindo na minha frente. Eu encostei o carro, porque eu falei assim, meu Deus, não era só temendo o que eu vi, era a realidade que aquilo estava mostrando, não era para eu estar lá se eu não respeitasse uma lei que Deus colocou para a minha vida. Assim é a estratégia do inimigo na nossa vida. Ele quer tragar, ele quer detonar você e a cada um de nós. Como é que você se comportou em 2014 diante das batalhas da vida? Talvez você diga, pastor, eu ganhei algumas, perdi outras. 50% para cada um. Talvez você diga, olha, eu ganhei mais, perdi menos. Porém, as que eu perdi, como foi diferente, como fez diferença, como fez falta. Então, queridos, algumas coisas importantes nesses 4 versículos. E algumas perguntas são essas. Primeiro, você quer realmente ter ciência desses princípios, dessas leis que regem as batalhas espirituais da nossa vida? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, você está disposto a usar, ou disposta a usar, as armas corretas para as batalhas? Porque tem gente que quer ir para a guerra sem arma nenhuma. Acha que vai dar conta do recado. Queridos, numa guerra sem arma, você vai ser nocauteado logo no começo. E, então, por que nós perdemos as batalhas da vida? 4 coisas importantes que eu descobri nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, e a primeira delas é essa. Perdemos as batalhas da vida quando agigantamos os inimigos. Então, olha para essa criança aí, ela olha para trás e até dá risada. Fala, tipo assim, você está brincando comigo, né? Eu não tenho chance, nem 30 segundos. Mas, amados, versículo 1 diz assim, de Deuteronômio 20. Moisés disse ao povo, quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles. Queridos, nós temos o dom, a habilidade
de aumentar os problemas e agigantar os inimigos da nossa vida. Como nós temos essa habilidade tremenda conosco. E quando a gente aumenta o problema, agiganta o inimigo, ao mesmo tempo, a nossa autoimagem é enfraquecida e a nossa visão de nós mesmos fica bem pequenininha diante dos adversários, diante dos inimigos. Deve ter sido por isso que Moisés logo começou a falar de carros e cavalos de guerra. Por quê? Porque cavalos, carros de guerra têm um efeito no Oriente Médio psicológico muito forte, principalmente sobre os nômades. Por que isso? Nômades é aquele que está sempre em movimento, sempre mudando de lugar, ele nunca se fixa em um lugar. Então, isso é importante para nós. Às vezes nós estamos exatamente como esses do Oriente, como nômades. A gente não vai criando raízes. A gente sempre está em lugares diferentes, igrejas diferentes. Qual é a onda do momento? A gente nunca vai criando raízes. E quando a batalha vem, quando a tempestade chega, ela nos leva junto também. Então, os cavalos e carros, né, de batalha, da guerra, tinham um efeito psicológico muito interessante. Por quê? Imagina aqueles carros e cavalos vindo, levantando a poeira. Não tinha asfalto naquela época. A gritaria, né, dos guerreiros era para colocar qualquer pessoa para correr, paralisada de medo. E os nômades não estavam acostumados a batalhas em campos abertos. Isso era assustador, queridos. Eles estavam acostumados em pequenas batalhas, em desfiladeiros, montanhas. E a palavra de ordem, a palavra de comando de Deus para nós, nessa manhã, nesse primeiro princípio é: não tenha medo. Mas, queridos, o ser humano, ele tem na sua natureza medo. Eu brinco dizendo que se passar uma barata aqui, meu Deus do céu, vai ser um auê. Tem gente que vai subir na cadeira, tem gente que vai dar grito, tem gente que vai pular. Mas a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve ter medo. Eu lembro que uma vez viajando, eu estava numa aeronave e o senhor que estava do meu lado, um advogado aqui de Campo Grande, indo comigo para São Paulo, você não via a diferença entre o braço dele e o braço da cadeira da aeronave. Parecia uma coisa só, e ele suava, ele pingava. A aeronave nem tinha ligado os motores, mas ele já estava paralisado. E eu pergunto: o senhor está bem? E ele dizia: eu tenho um pavor de voar, mas eu tenho que voar por causa da minha profissão. Ele era advogado. E aí, era interessante como que o medo vai paralisando a gente. Como que o medo vai deixando a gente sem ação, empurrando a gente para a caverna, para o esconderijo que a gente tem. O mês de dezembro foi um mês em que eu estive visitando várias missões que a nossa igreja tem e apoia. E a gente precisa louvar muito a Deus, porque Rochedo cresceu mais de 100%. Tinha 5 células, está com 11 células, tinha 70 membros, estão com 78 novos convertidos lá na igreja. Irmãos, algo tremendo, a atmosfera de alegria, de vitória, de fé ali, uma coisa só Deus mesmo para explicar. Aí estava em Bodoquena, que é uma missão nossa, e ela tem uma outra missão em Sumatra. E em 2014, quando eu fui lá agora em dezembro, no começo de dezembro, ainda não tinha fechado todo o levantamento, eles levantaram para missões, aquela missão, R$21 mil para missões. Olha que beleza. E aí você, quantos membros tem? 200? 53 membros. E queridos, aí eu fui para Sumatra ver, eu fui pregar à noite lá, a gente foi de manhã, almoçamos, e aí vocês sabem que eu sou nordestino, cangaceiro, parente de Lampião, a gente precisa de uma rede depois do almoço. Aí eu fui descansar. Aí conversamos, depois que acordei e tudo, e a irmã Marisa, esposa do pastor Cornélio, ela falou assim: bem, tem uma cobra ali perto da caixa d'água. Ela falou assim: não, realmente tem uma cobra. E ela já saiu correndo e eu fui lá atrás dela para proteger, né? E aí o pastor Cornélio, ele foi lá ver, pegou um cabo de enxada, né, e foi lá, eu não sei se ele estava com medo da cobra, a cobra dele, queridos, ele conseguiu errar e quebrar o cabo da enxada. E no que ele quebrou, quando bateu, aquele barulho, a cobra pulou, queridos, dessa altura. Uma jaraguaçu, nunca tinha visto, venenosa, quase 2 metros de extensão. E ela correu para onde a gente estava. Você está rindo porque não é você que está lá, né?
E aí, interessante, e lógico que eu corri para mais longe ainda, protegendo a esposa do pastor Cornélio, né? E aí, é interessante, o pastor Cornélio pegou pedra e matou a cobra e mostrou a pedra. Porque matou mesmo, depois esticou. Falei, meu Deus. Como não ter medo, queridos, num momento como esse? Deus está dizendo que eu preciso ter coragem. E 2015 é o ano para mim e para você, para a gente vencer limites na nossa vida. 2015 é um ano que Deus está colocando para a gente superar medos. Tem medo de dirigir? Você vai vencer em nome de Jesus. Você está solteiro, solteira? Nós vamos orar. Deus vai arranjar alguém sério de Deus para você, em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus está dizendo, olha, que a gente precisa ter coragem, que a gente precisa avançar. Queridos, a gente não pode ficar impressionado com o tamanho do aparente gigante que é o nosso inimigo. A gente não pode ficar impressionado com o aparato de guerra do inimigo. A gente precisa ficar extasiado com o poder sobrenatural do nosso Deus vivo e poderoso. É aí que você tem que ficar extasiado e dizer, como brinca o pastor Domício, meu Deus, vou morrer e não vou ver tudo. Deus é tremendo, queridos. Deus é maravilhoso. Eu lembro, eu trabalhava no Banco Sudamérica, bem aqui na frente da primeira igreja. Já fazia uns 5 anos que eu estava trabalhando naquela agência, isso há muitos anos atrás. E Deus estava falando comigo naquela semana, mês de abril. Eu estava no seminário, no último ano do seminário, e Deus falou, olha, você vai pedir demissão, e amanhã, dia 29 de abril. Lembro bem que é a data do aniversário da minha cunhada. E eu falei, Deus, o senhor está doido. Casado, como é que eu vou sustentar a família? Eu não tenho. E Deus dizia, olha, você vai pedir demissão, e é amanhã. Eu falei, tá bom. Não vou brigar com Deus, porque eu já briguei algumas vezes, me dei mal, falei assim, não adianta. Melhor obedecer. Fui lá, cheguei bem cedinho na agência, e aí o Rogério, o gerente administrativo, me chamou, e falou assim, Djalma, tem uma carta aqui para mim. Aí eu abri, não era minha demissão, que eu imaginava, já pensou, estão me mandando embora, vai ficar melhor ainda. Era uma promoção, para ser auxiliar de gerência daquela agência local. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fui trabalhar, né? E o diabo veio junto, dizendo, você é doido, rapaz. Todo mundo querendo essa boquinha, você vai deixar fora. Né? Todo mundo lutando, querendo chegar onde você está, você vai largar. Né? E o dia inteiro, aquele diabo lá, atazanando a gente lá. E aí chegou o final do expediente, era máquina de datilografia, não era nem computador. Fiz a minha carta. Né? Faz tempo, irmã, faz tempo. E aí, peguei minha carta e fui lá no gerente e disse, olha, está aqui minha carta. E quando ele viu, ele falou, cara, você é louco? Eu falei, sim, sou louco por Jesus. O que você vai fazer? Não sei. Para onde você vai? Não sei. Ele falou, você pirou mesmo. E aí, queridos, eu não tinha perspectiva nenhuma. Mas em menos de um mês, eu estava no último ano de seminário, 4 igrejas me convidaram para ser pastor. Né? Era a Imperial, Buriti, Imá e Cidrolândia. As 4 igrejas. E aí, eu ainda queria ir para uma igreja. E Deus disse assim, você vai para outra. É aqui que eu quero você. E eu fui para lá. Irmãos, não tinha noção do que ia acontecer, não tinha perspectiva, mas se eu quero vencer as batalhas da vida, o primeiro princípio é esse. Não tenha medo, não fique com medo. E é Deus que está falando isso. Se Deus está falando, é porque Deus já conhece o caminho da vitória. Eu não preciso temer, eu não preciso me preocupar. Eu sei que o meu Redentor vive e reina. Queridos, é interessante que quando eu começo a olhar o que Davi e Golias, naquela batalha, em 1 Samuel 17, 45, Davi diz assim quando vai enfrentar Golias, você vem contra mim com espada, lança e dado, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus dos israelitas que você desafiou. Salmo 20, verso 7 diz, alguns confiam em carros, outros em cavalos, nós nos gloriaremos em confiar no Deus vivo e poderoso. Onde está a sua confiança, querido? No homem ou em Deus? Ele está dizendo, não tenha medo. E esse é o ano para você
poder experimentar como um vencedor. Essa é a grande diferença dos vencedores. Ele entrega todos os problemas para Deus. Eu quero desafiar o seu coração nessa manhã a fazer isso. Deus, eu quero andar na luz, eu quero andar em vitória, na tua presença. E Deus, eu tenho essas dificuldades, esses problemas, essas limitações. Eu desafio você. Se você andar na luz, começar a ler a palavra, queridos, se você não vê todos os problemas, a grande maioria vão ser resolvidos, porque Deus vai te dar condições, coragem, para vencer todos eles em nome de Jesus. Segundo, coisa que eu aprendo aqui, perdemos as batalhas quando achamos que fomos abandonados. Às vezes você está que nem a figura aí, no telão, com aquela criança, com aquele biquinho, vai chorar, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me abandonou. Deuteronômio 20, verso 1, parte B, diz assim: pois o Senhor nosso Deus, que nos livrou do Egito, está com vocês. É interessante, queridos, que muitas vezes, por causa do medo, a gente associa ao abandono. O diabo sabe que o medo abre portas para ele entrar na nossa vida. Então, cuidado com o que você tem medo de fazer. É interessante que, muitas vezes, nós vamos achar na Bíblia, está recheada disso, Deus estava com ele. Deus esteve com ele, ou com ela, com aquele personagem, contradizendo muitas e muitas vezes que Deus nunca nos abandona. Queridos, Deus nunca te abandona, principalmente nos momentos mais cruciais da sua vida. Deus nunca vai te abandonar. Eu e você, nós abandonamos Deus. Por falta de fé, nós abandonamos Deus. Muitas vezes nós não cremos que Deus tem poder para resolver aquela situação. Então a gente ora, mas segura. Às vezes a gente quer até ensinar Deus como fazer. Deus, vou te ensinar, é desse jeito. É incrível, queridos, que quando tudo vai bem, as pessoas estão à nossa volta. Tudo está indo jóia, mas as coisas começam a virar, a ficar ruim, todo mundo nos abandona. E parece, deixar bem claro, parece que Deus nos abandona também. Parece que Deus vai junto. Isso não é verdade. Esse sentimento de abandono, se eu nutrir, se eu alimentar, ele vai abalar a minha fé e eu vou sucumbir, vou acabar. Eu lembro, queridos, que quando a minha esposa estava grávida do Benjamin, hoje ele tem 24 anos. Ontem, inclusive, nós fizemos 28 anos de casados. Glória a Deus por isso. Né? Bênção pura. Né? Glória a Deus. Muitas lutas, muita dificuldade, mas o amor vence todas as coisas. E ontem a gente estava lembrando várias coisas. Mas eu lembro que esse Deus é maravilhoso, Ele nunca abandona a gente. A Sandra estava grávida, ela dava aula de piano, ali na 25 de dezembro com a Mato Grosso, era a casa do pastor Afonso. Hoje o pastor Afonso é missionário aqui da nossa igreja, atuou muitos anos na África, mas ela dava aula de piano ali no fundo da casa, na edícula. E Deus nos abençoou de tal maneira que a doutora Sueli Brandão, ela ficou sabendo que eu era pastor no primeiro momento que ela nos atendeu para fazer o pré-natal da Sandra, e ela falou assim, olha, eu não vou cobrar nada, vou fazer o pré-natal de vocês de graça. Eu falei assim, glória a Deus, Deus é tremendo. Mas os meses foram passando, ela disse, olha, vamos ter que fazer o parto, vai ser uma cesariana, então eu vou dar de presente a minha parte, mas eu tenho uma equipe que precisa de X reais. E a gente começou a orar. Eu era pastor numa igreja pequena, de bairro, lá no Conjunto União. E a gente orava, Deus, como é que nós vamos fazer? Eu sabia que Deus não abandona. Mas tem hora que você fica falando, meu Deus, como é que vai ser? E aí minha esposa foi, como de costume, dar aula. E num momento ali chegou uma senhora, estava se mudando do estado de São Paulo para Campo Grande. E ela disse, olha, eu fiquei sabendo que você dá aula, eu gostaria de colocar minhas 3 filhas para dar aula de piano. Eu falei, glória a Deus, são mais 3 pessoas entrando, vai dar uma renda melhor. E aquela senhora disse assim, a gente entende, usada por Deus, olha, quanto fica se eu pagar o ano inteiro? E amados, aquela mulher pagou o ano inteiro. E foi suficiente para suprir o parto da nossa esposa.
E aí o Benjamin nasceu. Deus nunca te abandona. Deus nunca vai deixar você desamparado. Mas você precisa ter coragem e saber que Deus está com você todos os dias da sua vida. Princípio número 2. Princípio da presença extremamente importante de Deus na minha e na sua vida. Pergunto para você, o que é mais importante a gente considerar na nossa vida? Reconhecer que Deus é mais importante ou que a nossa experiência, habilidade, recursos é mais importante? Eu tenho absoluta certeza que a maioria iria dizer, claro que é Deus. Queridos, responder é fácil. Viver que é mais difícil. Viver crendo que em todos os momentos e em todas as circunstâncias, Deus é mais importante. Esse é o grande desafio da nossa vida em Cristo Jesus. Todas as vezes que eu esqueço disso, que eu me aproprio do meu conhecimento, das minhas habilidades, dos meus artifícios, é exatamente esquecendo que Deus é o provedor e sustentador de todas as coisas. Então eu começo a andar por um caminho diferente daquele que Deus tem para mim. E por essa razão, como consequência, eu não desfruto de todas as bênçãos que Deus tem para a minha vida. Deus nunca nos abandona. Terceiro, perdemos as batalhas da vida quando lutamos contra os inimigos errados. Amados, como a gente é especialista em dar tiros para tudo que é lado. A gente está em guerra, com medo, a gente começa a atirar para todos os lados. Às vezes até fogo amigo, mata o companheiro que está do lado. Mas é interessante que nesse momento, versículo 3 diz assim, Moisés falando, israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra o inimigo. Não assustem, não apavorem, não fiquem com medo. Antes, queridos, Moisés estava falando apenas do medo. Agora, Moisés está falando do susto, do pavor. Por quê? Porque o povo de Israel estava acostumado no Egito a construir tijolos, a cuidar de plantação e de gado. Eles estavam acostumados com a enxada, com rastelo, com laço de boi. Eles não eram soldados treinados. Como nós aqui, a grande maioria, não serviu. Eu não sei se vocês sabem, mas se estourasse uma guerra no Brasil, o Brasil tem munição para 3 horas de guerra. Não é tempo nem suficiente para a gente aprender as estratégias para se defender. Sou filho de militar, meu pai major, ele costuma dizer isso. Nós não temos munição para 3 horas de guerra, com quem quer que for. Então, quando saímos para uma batalha, para uma guerra, irmãos, a gente precisa entender, o povo de Israel não era um povo treinado para a guerra, para a batalha. E quando eu começo a observar o inimigo, queridos, eu estou lendo um livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. Tem um livro devocional e tem um livro fantástico, recomendo você ler. Lê primeiro a Bíblia, depois lê esse livro também. Ele fala no primeiro capítulo sobre as estratégias do diabo. E ele usa 2 coisas. Primeiro, ele usa uma armadilha. A armadilha precisa estar escondida. Senão você não cai. Você vê que é armadilha, você não cai. Mas o grande segredo do inimigo conosco é a armadilha. Ele tem a armadilha e fica escondida para detonar você e a mim. Agora, toda armadilha, olha bem, presta bem atenção. Toda armadilha, ela precisa de uma isca. E a isca que o inimigo, Satanás, usa é a isca do engano. Por exemplo, não, olha, pode deixar que eu resolvo. Não se preocupa. Cuidado com o orgulho. O orgulho precede a queda. Então a gente começa a agir de uma maneira que a gente não presta atenção. E a gente vai caindo na cilada, no engano do inimigo. Queridos, é interessante, eu lembro que eu e a Sandra tínhamos comprado um apartamento. Eu estava num seminário, trabalhava no banco, e a gente tinha comprado um apartamento que a gente tinha decidido casar. E a gente alugou o apartamento, ficou 1 ano alugado para um assessor parlamentar aqui de Campo Grande. E a gente foi
pegando o dinheiro do aluguel, juntando para comprar móveis, coisas do casamento. E aí, eu lembro muito bem que aquele ano, aquele senhor pagou tudo direitinho, bonitinho, mas entrou uma lei que não seria mais possível alugar um imóvel por menos de um ano. E a gente ia casar em 8 meses, então não dava para alugar o imóvel, o apartamento. E aí, conversando com ele, eu fui explicar para ele, ele disse, então vamos fazer um acordo de cavalheiros? Eu paguei um ano, tudo direitinho, bonitinho, eu fico mais 6 meses, você me aluga por mais 6 meses, eu saio depois de 6 meses, você ainda tem 2 meses para o seu casamento. Ele pagou tudo direito, eu confiei na palavra, beleza, feito. Queridos, aqueles 6 meses, ele não pagou nada, nem água, nem luz, nem condomínio, nem o valor do aluguel. E a gente ficou num momento muito terrível, falou, Deus, como é que a gente faz? Ele não atendia a gente. E aí eu falei, bem, já sei o que eu vou fazer, eu estava no seminário. E eu falei assim, eu vou lá no escritório do assessor parlamentar, eu vou trocar o meu voto pela saída dele daquele apartamento. Vou me submeter a isso. E eu fui, marquei o horário, cheguei lá no escritório, e as pessoas foram sendo chamadas, uma a uma, e aí a secretária levou a pessoa que estava antes de mim, eu estava lá sentado no sofá, eu era o próximo, e aí Deus falou para mim, você confia em mim ou num homem? E me bateu aquele arrependimento, eu disse, Deus me perdoa. E eu falei assim, não tem ninguém mesmo, então é hora de sair pela tangente aqui. E eu saí desesperado, antes que a secretária voltasse, aí eu acho que eu não ia ter coragem de sair, e eu saí, fui andando a pé, dizendo, Deus me perdoa. À noite, fui para o seminário, hoje pastor, naquela época seminarista, o Iris, estava falando sobre Isaías capítulo 40, versículo 31, que diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. E eu peguei aquela palavra para mim e disse, Deus, me perdoa, eu não quero confiar em mim, quero confiar no Senhor, entrego todas as coisas nas tuas mãos. O inimigo está vencido, porque eu confio no Senhor. No dia seguinte, fui buscar a minha futura cunhada, ali na Dom Aquino, com a Rui Barbosa, e aí a advogada que cuidava do caso, ela tinha dito, olha, para você tirar ele de lá, o inquilino, você vai ter que pagar água, luz, telefone, tudo que ele não pagou, você tem que pagar. Mas Deus, todo o dinheiro que a gente tinha separado, agora a gente vai ter que gastar numa conta que nem é nossa. Confiar em Deus. E aí, pagamos. Naquele dia, aquela advogada apareceu, e ela disse, adivinha o que eu tenho na minha mão? Nem deu tempo de responder. Ela abriu a mão, era a chave. E ela dizia assim, olha, de uma maneira inexplicável, o inquilino saiu e pagou todas as contas que ele devia. Deus é bom demais. Quem é teu inimigo? Em quem você confia? Em quem você está colocando toda a sua confiança, o seu tempo, a sua energia? Anote um versículo que eu quero que você memorize. Provérbios 28, versículo 13 e versículo 14. É um versículo, 2 versículos que você precisa caminhar com ele. Coloque no bolso, na sua bolsa. Ande com ele, porque vai fazer muita diferença na sua vida. Provérbios 28, versículo 13 diz assim, aqueles que encobrem as transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Versículo 14, feliz é o homem que confia constantemente no Senhor, mas aquele que endurece o seu coração cairá em desgraça. Preste atenção nesse versículo. Versículo 13 está dizendo que aquele que encobre as suas transgressões. O que é encobrir? É jogar sujeira para debaixo do tapete. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Agora a palavra aí é transgressão. Tem 3 palavras muito importantes. Pecado, errar o alvo, acidente de percurso. Transgressão é quando eu sei que esse é o limite, eu não devo ultrapassar, mas eu ultrapasso. E às vezes tem até alegria em desobedecer a Deus constantemente, mas eu volto. Isso é transgressão, mas tem iniquidade. Iniquidade é quando eu sei que está errado, eu passo, eu vou adiante, eu vou afundando, cada vez mais descendo, e chega um momento que eu não tenho mais forças
para retornar. Eu me curvo, eu me dobro, eu sou dominado pelos desejos da carne. Isso é iniquidade. Mas o texto está falando de transgressão. Ele diz que quando eu cubro, eu escondo a transgressão, ele diz que tem uma promessa: jamais prosperará. Não importa quanto que você sabe, o quanto que você tem, qual é a sua função, seu status, ele diz, jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Queridos, como é tremendo, eu quero encorajar você, no ano do discipulado, rumo à maturidade, corra atrás de um discipulador. Tem sido uma bênção na minha vida. Alguns dizem assim, olha, eu não quero, mas eu tenho que abrir a minha vida para o meu discipulador. Querido, você não tem que fazer nada, obrigado. Você conta se você quiser, eu conto. Eu conto porque eu sei que é alguém que vai orar por mim, que vai me abençoar, alguém que quer me ver mais pertinho de Jesus. Eu não tenho que ter vergonha, eu tenho que ter vergonha das coisas erradas que eu fiz. Mas todas as vezes que eu começo a ser tentado e falo, eu começo a pisar na cabeça da serpente. Eu começo a dizer que a minha confiança está no Senhor e não em mim mesmo. Então ele vai dizendo aqui que como é feliz o homem que constantemente teme a Deus. Constantemente. Não é uma gangorra. Hoje sim, amanhã não. Hoje sim, amanhã não. Amanhã também não e semana que vem também não. Porque ele diz que aquele que endurece o coração cairá em desgraça. Você sabe o que é cair em desgraça? Quando um policial prende um bandido, ele usa uma seguinte expressão: a casa caiu. A gente estava assistindo um filme, Assalto ao Banco Central, e tinha um rapaz que era crente e que ele não queria participar, mas a curiosidade dele para saber o que estava acontecendo comprometeu ele. Até então ele estava inocente, ele não sabia de nada. E aí ele recebeu parte do dinheiro. Ele doou parte do dinheiro. E aí ele estava andando numa rua, ele viu um policial, para disfarçar, ele foi pegar o celular. Ele pegou o celular e caiu um bolo de notas de 50. O policial viu, foi avisá-lo, ele correu. O policial também prendeu e usou a expressão: a casa caiu. É para você entender que quando o nosso coração está longe de Deus, vai chegar um momento em que a casa cai. E aí a gente vai ver que a gente está longe da graça de Deus. Queridos, quando a gente aprende que eu preciso focar o inimigo, aquele que quer derrotar sua alma, ele quer te escravizar, te acorrentar a costumes, a fortalezas, que vai impedir de você crescer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por último, perdemos as batalhas da vida quando não deixamos Deus lutar por nós. Versículo 4 diz assim: pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-lo do inimigo. 3 promessas tem aqui, queridos. Primeira promessa: Deus está com vocês. Está do seu lado. Ao seu lado para te acompanhar, te encorajar, te confortar. Mas além disso, Ele não apenas está conosco, Ele luta junto com a gente. E Ele diz, Ele luta para nos livrar do inimigo. Amados, Deus luta ao nosso lado quando nós permitimos. Porque tem hora que eu e você, a gente diz não para Deus. Deus, eu quero fazer do meu jeito. Conhece a frase? Nós capota, mas não breca? Nós usamos isso muitas vezes. A gente às vezes quer até dizer para Deus, Deus, eu vou te ensinar como é que eu quero. Eu oro, entrego, mas eu seguro. Eu digo, não, Deus, nem é assim que eu quero, não. Eu preciso deixar Deus lutar por nós. Por maior que seja a quantidade do exército inimigo, por maior que seja o aparato do inimigo, por maior que seja o treinamento do exército inimigo, eu preciso confiar e deixar Deus lutar por mim. É como comparar a funda de Davi com a espada de Golias, que pesava aproximadamente 13 quilos, só a espada dele. O que era a pedrinha, a funda de Davi, comparada com a arma de Golias? É como comparar uma arma, uma espingarda de chumbinho, contra uma escopeta. Não tem. Mas, meus amados, ter Deus ao nosso lado nas batalhas é potencializar ao máximo
todos os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. E aí você pode ler o que 1 João 5,4 diz: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Queridos, a fé nos ensina 3 verdades. Primeira verdade, nos faz ver quem nós somos. A nossa identidade. Somos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos mais filhos das trevas, filho da mentira. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eu preciso acreditar na verdade e duvidar da mentira, e não o inverso. Muitos de nós acreditamos na mentira e duvidamos da verdade da palavra de Deus, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Primeira verdade da fé é que me faz ver a minha identidade. Segunda verdade é que através da fé eu vejo o tamanho do inimigo. É real, tamanho real. Ele não é gigante. E se for, ele vai cair em nome de Jesus. Terceira e última verdade que eu aprendo com a fé: eu vejo o tamanho maravilhoso que é Deus. A fé me proporciona isso, e a você também. Como você tem lutado as batalhas da vida? Quero encerrar mostrando 3 imagens agora. A primeira delas é essa. A marca distinta de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Cristo. Quanta fome por conhecer Jesus você tem? Fome mesmo. Fome de comer, eu preciso de mais. Segunda, diz o seguinte: diante de uma dificuldade, substitua o não consigo por vou tentar outra vez. O inimigo quer armar aquela armadilha com a isca do engano, dizendo: você já prometeu tantas vezes ler a Bíblia e não cumpriu, mas esse ano eu vou cumprir. Você já se colocou tantas vezes à disposição e nada aconteceu, mas nesse ano eu vou me colocar, e vai acontecer. Porque em Cristo posso todas as coisas. E o último é a seguinte: 2 homens cavando, o de baixo está lá. Não desista, você está perto da sua vitória. Talvez hoje você se encontre exatamente como esse homem aí embaixo, você, homem, mulher, moço ou rapaz, faltando tão pouco para a vitória que Deus tem, e você está desistindo. Mas o homem lá em cima, ele está dizendo: minha vitória está próxima. Não importa quanto vai demorar, não importa a dificuldade, o quanto que eu vou ter que cavar, mas a vitória é certa. Ele não vai desistir. Perdemos as batalhas da vida, queridos, quando agigantamos o inimigo, quando deixamos o sentimento de abandono reinar na nossa vida, quando lutamos contra inimigos errados e quando não deixamos Deus lutar por nós. Nessa manhã, você tem a oportunidade de dizer: Deus, eu estava desistindo, mas eu desisto de desistir. Eu quero caminhar para o centro da tua vontade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, porque nós temos tantos motivos para te glorificar, te exaltar e te bendizer. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama tanto. Ninguém nos ama como o Senhor. Não na mesma intensidade, na mesma profundidade e na mesma extensão. Espírito Santo de Deus, capacita-nos, não somente essa semana, não somente esse mês, mas que seja um ano, Deus, de crescimento. Seja um ano onde a gente vai romper com o medo para abraçar a fé. Vai ser um ano, meu Deus, que aquele sentimento de abandono, ele fica para trás, porque a presença maravilhosa do Senhor Jesus é marcante conosco. Deus, onde a gente começa a focar o inimigo das nossas almas, que arma armadilhas e usa iscas morais e imorais para nos aprisionar. Deus, nós queremos focar no inimigo, o inimigo que luta pela nossa alma, para que a gente caia, para que a gente seja apresentado ao Senhor desqualificado. Pelo contrário, Pai querido, o Senhor que está conosco, o Senhor que luta por nós, nesse dia, nessa manhã, o dia 11 de janeiro de 2015, é o ano onde a gente começa a ver Deus agindo poderosamente. E eu peço, Paizinho querido, que a gente comece a registrar as vitórias, para que em dezembro deste ano, a gente possa ouvir tantas histórias de transformações, de renovo, de mudança, de libertação. Pai, obrigado,
Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O Senhor dos Exércitos está do nosso lado. Pai, abençoa. Leva-nos em paz para os nossos lares, para um domingo gostoso, um almoço abençoado, para que a gente ande na Tua presença. Essa é a minha oração, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vai na graça, vai na bênção do Senhor Jesus. Amém.